Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui no Investir com Sim o Compondo a Tese, onde eu comento que é o vídeo mais relevante durante a semana. Essa semana aí sem grandes notícias, muito burburinho, blá, 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 mais nada efetivamente. Semana passada foi bem mais agitada. Então a gente começa, sempre bom lembrar, começar com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, o modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Além disso, as notícias para conseguir acompanhar, para ter o link dos podcasts, das notícias, tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente começa com o IPCA 15, que veio abaixo do esperado, mas com alta, isso daí por dois fatores especialmente ali, a questão da sazonalidade na educação e a retirada do bônus ali de Itaipu, certo? Então questões esperadas já ainda assim um pouco abaixo do esperado. A gente vê justamente a continuidade do desenvolvimento da inflação daqui para frente, uma vez que passar esse período pontual para justamente ver como é que estamos ali na pressão inflacionária. Tá? Nada que indique descontrole, mas sim temos pressão inflacionária, a inflação não querendo arrefecer. Né? A gente veio de 2 meses de queda, aí um mês com o bônus de Itaipu, e agora a gente tem uma subida, mas uma subida causada por pontual e sazonalidade, de modo que não dá propriamente para ter uma leitura aí de como é que a gente está daqui para frente, certo? Isso aí a gente vai ter o acompanhamento a partir do mês que vem. Imagino que o IPCA também venha com a retirada do bônus do Itaipu, então também deve vir em níveis altos, e a gente começa a partir do próximo IPCA 15 a ter uma noção ali de como é que estamos com a normalização da situação. Tá passando para frente, a gente tem a taxa de desemprego subindo para 6,5%, também afetada por sazonalidade. De qualquer forma, mercado de trabalho no Brasil não era propriamente uma questão pressionando a inflação. Essa redução aqui do emprego, o aumento do desemprego, acaba tornando ainda menos uma questão de pressão pontual no curto prazo. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem asas com conversas aí, um furo de reportagem dito que deve acontecer da Neofeed, de que eles devem vender a Ball, tá, de streetwear. Já era algo meio que previsto, a gente já tinha comentado, se não me engano, na última análise que foi feita da Asas, que eles estão revendo o portfólio. Essa que foi uma que eu comentei na live lá atrás, que não via como interessante para compor o portfólio ali, mas de qualquer forma é algo aí que se segue. E a Hidrovias Brasil vendendo a parte deles de cabotagem por 715 milhões, 521 desses 715 em dívida assumida pela compradora, 194 milhões, se não me engano, é o que sobra ali para vir para o caixa da companhia, justamente num esforço de redução da alavancagem. Passando aos podcasts, a gente tem o assunto do G1 com a Natuzaneri, as vozes da tentativa do golpe, falando ali, mostrando os áudios que foram pegos durante o processo de investigação sobre a questão do planejamento ali de golpe de Estado. Tá? Ela também no assunto, falando das cartas na mesa da eleição de 2026, ou seja, começa a se montar cenários aí com inelegibilidade do Bolsonaro e queda, derretimento aí da popularidade do Lula, começa a se montar um cenário ali mais aberto. Então aqui eles começam a comentar as possibilidades que se apresentam neste momento para o cenário de 2026. Então só uma conversa muito preliminar ainda, mas bem interessante. O PBS NewsHour falando sobre o primeiro reunião de gabinete do Trump, tá, onde o Musk participou. Então Trump and Musk preview more cuts to federal workforce in first cabinet meeting. Então descrevendo ali com áudios deles, falando sobre o primeiro encontro de gabinete. Na sequência também o PBS NewsHour falando das questões ali, o DOGE lá, essa força ali de semi-governamental do Elon Musk, que está tentando fazer cortes no gasto do governo. Divulgaram ali os cortes, e os cortes com vários erros, com valores completamente incorretos, e a coisa bem menor do que tinha sido dito. E aqui justamente eles dão uma olhada nesse ponto a ponto. Tá? Então, a look at the misleading and incorrect claims on Doge's wall of receipts. Tá? A gente passa para o The Daily do New York Times, falando da retirada do membro mais alto ali do escalão militar americano, tá? O C.K. Brown Jr., que era justamente o militar ali que tinha atingido o nível mais alto, eu não lembro agora, eu não lembro agora o nome que dá, tá? Mas de qualquer forma ele foi retirado essa semana, e aqui justamente contando a história dele, como ele chegou lá e a relevância disso e os motivos pelos quais ele possivelmente foi retirado, né? A questão ali do DEI, da questão de ser assumido que ele chegou lá por causa de uma questão de ser negro e por aí vai, mas aqui todo o comentário, a história dele bem interessante. O nome, he was America's highest ranking military officer, then came the war on DEI. A gente passa para o resumo da semana, tanto do The Journal, Wall Street Journal e do New York Times da semana do Trump lá fora, tá? Então Trump 2.0,
A Big Beautiful Bill é o The Journal, tá? E na sequência a gente tem o The Daily do New York Times com Trump 2.0, The Art of the Deal. Comentando a semana como foi, eles não incluem obviamente aí o barraco que teve ali, bafafá, papelão violento com a questão ali do Zelensky, que foi agora há pouco, tá? Então essa parte não entra. Passando para coisas mais leves, a gente tem o The Daily do New York Times contando a história da mulher que se apaixonou e tá amando de verdade o ChatGPT, tá? Então ela tem um namorado de AI, ela é casada e tem um namorado de AI, e a história toda do envolvimento e tal é algo que, curiosidade, é interessante. E na sequência a gente tem o Alternate Realities do Embedded, que conta em 3 episódios, eu botei o link dos 3 aqui, tá? Falando sobre um pai de uma família que desvirtua para informações daquelas de teoria de conspiração e blá blá blá, e a relação dele com filho e família, e o andamento que isso tem quando os dois resolvem fazer uma aposta de quem está certo até o final de 2024. A gente está no começo de 2025, então a aposta já resolvida, e a gente tem esse processo todo de conversa e resolução e para onde vai. Tá? Então o nome aqui é Alternate Realities, e aí o primeiro episódio é Strange Bet, mas tem os 3 aqui embaixo na descrição para quem quiser ouvir, bem interessante, ouvir essa semana, bem interessante. E por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Nós nos vemos nas várias análises do final de semana. Tivemos aí 5 ativos do portfólio com divulgação essa semana. A gente tem as análises deles no final de semana. Valeu, galera. Beijão!